Lembrando, pessoal, que o manual ele sempre traz um intervalo dessas medidas aqui, tá bom? Por exemplo, nós adotamos a largura dessas faixas de estacionamento, dessa linha dupla aqui, de 12 centímetros. Então, às vezes o manual vai dizer lá que pode adotar entre 10 a 15 ou entre 10 a 20 centímetros, tá? Por isso nós adotamos todos esses padrões aqui. Então, vamos partir de um plano que não tem nada. Vamos fazer um exemplo de uma avenida, tá bom? Então, eu vou colocar a nossa layer aqui de calçada. E vou fazer uma avenida aqui de 12 metros de largura, tá? Então, vou dar um offset aqui, 12 metros. Vamos fazer um canteiro central na nossa avenida de 4 metros de largura, tá? E o nosso outro lado da via também de 12 metros. Vamos fazer também aquelas ruas adjacentes à avenida. Beleza? Vamos adotar uma largura padrão aí de 8 metros de largura, tá? Dessas ruas adjacentes. Então aqui, aqui, aqui. E aí vamos reparar que tá quadrado aqui, certo? Só que não é quadrado. Tem aquela curvinha, né, da esquina. Essas curvinhas nós vamos adotar um raio de 4 metros, tá? Vamos dar um fillet aqui, tá? Comando fillet. Vamos apertar o R para a gente poder selecionar um valor do raio, né? E vamos colocar 4 metros. E daí vamos ligar as duas linhas. E ela vai fazer o nosso contorno redondinho aqui da esquina, tá? Novamente, fillet, R de raio, né? O valor de 4 e vamos colocar a outra também. E aí só repetir o passo nas outras aqui. Beleza. Então, vamos começar fazendo aqui uma faixa de pedestre na nossa avenida. Vou fechar o nosso canteiro aqui. Então, vamos começar por esse lado aqui, tá, da nossa avenida. E vamos supor que tem uma faixa de pedestre bem aqui assim, ó, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui na nossa layer de sinalização horizontal. Essa layer de sinalização horizontal, nós vamos colocar a cor dela com esse código aqui, ó. 253 é o código que eu uso para fazer a sinalização horizontal. Pelo seguinte motivo, se você desenhar as faixas de pedestre branco nesse model aqui, né? Quando você for plotar, ou você for fazer algum PDF, o fundo é branco, correto? Então, esse branco ele vai virar preto. Por isso que nós vamos desenhar a sinalização horizontal que é branca com o cinza, que daí quando você criar um PDF que o fundo for branco, nossas faixas vão ficar cinzas, tá? Então vamos começar nossa faixa de pedestre. Vamos pegar e fazer uma linha. Vamos usar o endpoint, que é esse quadradinho verde, e fazer uma linha do alinhamento da calçada, correto? Então, até aqui no outro quadradinho do endpoint. E aí, vamos dar aquela distância de 1 metro para começar a faixa de pedestre. Então, vamos dar um offset aqui de 1 metro. Beleza. Agora, vamos dar um offset
de 4 metros, que é o limite até onde vai a nossa faixa de pedestre. Depois, vamos fazer uma outra linha aqui. Pode ser em qualquer lugar essa daqui, tá? Nós vamos regular ela depois. Que é a nossa faixa de pedestre. Aí, vamos usar um comando para engrossar essa linha aqui, que é a nossa faixa de pedestre. O nome do comando chama pedit. Vamos dar Enter. Ele vai pedir para a gente selecionar a linha que a gente quer engrossar. Vamos clicar em cima da linha. Ele está fazendo uma perguntinha aqui. Ele dá a possibilidade de colocar o Y de sim e o N de não. A gente vai deixar o Y mesmo, tá? E vai dar Enter de novo. E aí ele vai abrir todas essas opções aqui. Nós vamos usar essa opção aqui, ó, o Edit, tá? Agora ele está perguntando assim, qual a espessura que você quer? Nosso padrão é 40 centímetros, certo? Então vamos colocar 0,4. Beleza, engrossou. Pode sair do comando já. Temos aqui uma faixa de pedestre, uma faixinha, né? É importante entender que, tá vendo quando eu seleciono aqui, que fica esses 3 pontinhos bem no meio aqui? Então, o que aconteceu? A nossa linha está aqui no meio, e como nós engrossamos 40 centímetros, esse comando engrossou 20 centímetros para lá e 20 centímetros para cá. Então, eu vou dar uma distância aqui com offset de 20 centímetros da calçada. O que é essa distância? Essa distância aqui é a nossa sarjeta, tá? Vamos considerar 20 centímetros de sarjeta. Vamos mover essa nossa faixa aqui em cima dessa linha aqui, tá? Vou usar o comando nearest para movimentar em cima da nossa linha aqui e vou arrastar até atingir ali o cantinho ali, tá vendo? Pronto. Agora, nós precisamos fazer o restante, né? Até do outro lado da avenida. Então, a gente vai clicar em cima e vai dar um copy, né? Comando de copiar. Vamos clicar aqui, ó. Lembrando, como a gente engrossou uma linha, quando você for selecionar essa faixa de pedestre, ela sempre vai te dar a opção para selecionar no meio, tá bom? Então, para a gente fazer a próxima faixa, sabemos que a distância entre uma faixa e outra é de 60 centímetros. Só que para você colocar a uma distância de 60 centímetros entre uma e outra, precisamos considerar 20 centímetros da faixa que selecionamos, que é metade, mais a distância, que é 60 centímetros, mais 20 centímetros da próxima faixa que nós vamos fazer, ou seja, 1 metro. Então, nós vamos só parar o mouse bem na ponta aqui, tá vendo? Do mesmo alinhamento. Vamos apertar 1 e dar Enter. Tá vendo lá? Ela fez a próxima faixa. E tá com a distância de 60 centímetros entre uma e outra. Agora, se nós apertarmos 2, ela vai fazer a próxima. 3, 4 e assim por diante, até chegar no canteiro central, certo? Beleza, chegou no nosso canteiro central. Agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa do outro lado. Vou dar um offset aqui de 0,2, que são 20 centímetros da sarjeta. Vou copiar essa faixa aqui. Certo? Vou colar ela aqui. Mais ou menos em cima aqui da linha. Beleza. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vou copiar aqui. Eu preciso considerar então os 20 centímetros da faixa que já existe, mais 60 centímetros de distância entre uma faixa e outra, mais 20 centímetros que é a metade da próxima faixa. Então eu vou parar aqui o mouse em cima de um ponto aqui, reto, correto? E vou apertar 1 e dar Enter. Beleza, fui a primeira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, até chegar no final.
Prontinho. Tá feita a nossa faixa de pedestre. Agora, concorda comigo que aqui é um fluxo que faz assim. E aqui é um fluxo de carro que faz assim. Então, aqui não é necessário uma faixa de retenção, porque não tem carro que vai parar aqui. Nós precisamos fazer uma retenção desse lado aqui, correto? E como que funciona a nossa faixa de retenção? Ela tem uma distância de 1,60 m desse alinhamento aqui, que é o do final da nossa faixa de pedestre. Só que nós precisamos considerar 20 centímetros da largura da faixa de retenção, correto? Por quê? Porque quando a gente dá um offset aqui de 1,6, que é 1,60 m, quando a gente engrossar, ela vai vir 20 centímetros para esse lado aqui. E daí não vai ficar com o nosso 1,60 m dessa distância aqui. Por isso que para fazer a retenção, vamos usar 1,80 m, que é 1,60 m mais a metade da faixa de retenção, da largura dela. Então, offset de 1,80 m. Então, vamos dar só um trim aqui, tá? Cortar desse lado aqui, cortar desse lado aqui, esse lado aqui a gente pode apagar. E vamos engrossar ela agora, da mesma forma que a gente engrossou a faixa de pedestre. Comando P-Edit, ele está pedindo para a gente selecionar a linha. Vamos selecionar então a linha que a gente quer engrossar. Está fazendo uma perguntinha aqui para nós, vamos apertar deixar o Y e dar o Enter. E agora vamos apertar nesse comando aqui, o Edit. E está perguntando a largura que a gente quer a faixa de retenção. Nós queremos então 40 centímetros. Prontinho. Feita a nossa faixa de retenção. Agora a gente já pode apagar essa linha aqui, essa linha, que são todas linhas guias, né, para a gente fazer. E agora vamos fazer o nosso estacionamento. Então, como a gente combinou, né, vamos dar um offset aqui de 2,20, que é o nosso estacionamento, tá? E essa aqui vai ser a nossa linha guia para fazer o estacionamento. Nosso estacionamento, ele é 1 por 1, ou seja, 1 metro de faixa e 1 metro de espaçamento. Então, eu vou fazer só uma linhazinha aqui, guia, tá? Pra gente fazer 1 metro de... Vamos pegar aqui, então, 1 metro, eu vou digitar 1 e vou dar Enter. Posso apagar esse guia aqui já e tá feita a nossa primeira faixinha de 1 metro aqui. Vamos engrossar ela da mesma maneira que a gente engrossou a faixa de pedestre e retenção. Então, vamos tirar a seleção dela, tá? Não pode estar selecionada. Vamos escrever o comando P-Edit, selecionar agora, apertar o Enter, né, com o Y ali, selecionar o nosso comando Edit, e agora a nossa largura é de 0,12, 12 centímetros. Pode sair do comando já, a gente fez uma faixa aqui de 12 centímetros. Só que o nosso estacionamento é 1 por 1, ele tem que ir 1 por 1 até lá no final da nossa avenida, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o comando Array. O que é esse comando? Esse comando ele vai multiplicar essa faixa aqui até lá no final, tá? De acordo com essa nossa linha matriz aqui. Então, a gente vai selecionar a nossa faixinha. Vamos escrever Array, é A-R-R-A-Y. E daí ele vai te dar 3 opções aqui, retangular, PET e polar. Vamos usar a opção PET, tá? E agora ele está pedindo para selecionar a nossa linha matriz, ou seja, em cima da onde que esse pontilhado vai correr. Então, em cima dessa linha aqui, certo? Beleza, ele fez um monte de pontilhado aqui, só que ainda não acabou, tá? Ele abriu aqui várias opções, tá vendo? Associate, Method, Base Point e etc. Nós vamos usar esse daqui, ó, Itens. Então, vamos digitar um I aqui e dar Enter. E agora ele está perguntando assim, qual que é a distância que você quer?
Essa distância que nós vamos considerar, é preciso considerar 1 metro da faixinha mais 1 metro da distância entre uma faixa e outra, ou seja, são 2 metros. Então vamos escrever aqui um 2 de 2 metros e vamos dar Enter. E daí ele mostra aqui o tanto de faixas que deu, né? E a gente pode dar Enter de novo e dar ESC e sair do comando. E aqui, se a gente for medir aqui, ó, a gente tem 1 metro de espaçamento mais 1 metro da faixa. E assim por diante até no final, tá? Então vamos aqui para o final. Aí se a gente reparar, passou uma aqui. O que a gente vai fazer? Quando a gente clica em uma, ela seleciona todas. Então nós vamos usar o comando explode. Vamos explodir tudo isso aqui. Vamos apagar essa última aqui. E aí tem aquele fechamento. Lembra que eu falei para vocês? Nesse caso vamos aplicar o fechamento, tá? Então vamos fazer o nosso fechamento aqui. E aí deparamos com essa seguinte situação. O correto, tá? É o seguinte. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui. Vamos só dar uma continuidade nela. Beleza. O correto de começar o estacionamento é a partir de 5 metros dessa linha aqui. Então o estacionamento teria que começar aqui, ó, onde deu 5 metros. Correto? O que nós vamos fazer então? Nesse caso, temos a opção de fazer da seguinte forma. Vamos apagar esse daqui também. Vamos mover esse fechamento para cá, tá? Podemos apagar aqui que a gente já viu onde é o final. E aí, vamos selecionar tudo aqui, ó. Todas essas faixinhas aqui. Colar aqui, ó. Tá? Beleza. Agora ficou numa situação boa. Tá certo agora, tá? Tá correto. Ficou faltando engrossar. Esse fechamento aqui é da mesma largura dessas faixinhas, tá? Então vamos de novo, comando P edit. Vamos selecionar essa linha aqui, né? Um yes. Vamos selecionar o nosso comando edit e a nossa largura vai ser 12 centímetros. Agora vamos fazer a nossa linha seccionada da pista de rolamento. Vamos partir do princípio então de que o que sobrou da pista depois do estacionamento a gente tem que dividir no meio. Então vamos puxar uma linha aqui guia, tá? E aí eu vou copiar essa linha aqui, ó, do nosso canteiro central e vou arrastar ela até o midpoint. Onde é o midpoint? É esse triângulo aqui, ó, que significa que é o centro dessa linha que a gente fez. Vamos colar aqui. E depois da retenção aqui, temos aquela linha de aproximação. O que é essa linha de aproximação? É aquela linha contínua. Ela tem um tamanho de 15 metros, tá? Então eu só parei o mouse em cima da outra linha guia aqui, digitei 15 e dei Enter. Beleza? Vamos engrossar ela já, tá? Vamos tirar a seleção dela, comando P edit. Vamos selecionar ela, Enter, vamos selecionar o widget e 0.12. Beleza, a gente engrossou ela, tá? Agora, vou fazer uma outra linha guia aqui. E vamos colocar aqui o nosso 2x4. Lembrando, depois da linha de aproximação, então 4 metros de distância, que é o espaçamento, mais 2 metros da faixa.
Apagamos aqui então a linha de 4 metros, né, que era só um guia para deixar os 4 metros. E agora temos ali uma faixa de 2 metros. Vamos engrossar essa faixa também, que é 12 centímetros também. Então, no Y, né, o nosso comando widget, 0.12. Beleza, engrossamos. Agora, vamos usar o mesmo comando que a gente usou para fazer várias linhas iguais aqui, tá vendo? Seccionada. Então, vamos selecionar a nossa faixa, colocar o comando array, pet, está pedindo para selecionar a nossa linha matriz. Criou aí várias faixinhas, né? Mas a gente não terminou ainda. Vamos selecionar aqui o nosso comando itens, tá? Ou pode clicar aqui, ou pode digitar um i e dar enter, e agora ele está perguntando a distância. Qual que vai ser essa distância? Nós temos 2 metros da faixa e mais 4 metros de distância entre uma faixa e outra. Então, nós temos 6 metros, que são 2 mais 4, tá? Então, vamos digitar 6 aqui e dar enter, certo? Então, beleza. Terminamos. E agora temos 2 por 4, 2 metros da faixa e 4 metros do espaçamento. Podemos apagar nossa linha guia aqui. Do estacionamento vamos apagar também. Essa linha seccionada da pista de rolamento, ela não pode passar no meio do cruzamento assim. Então a gente de novo explode, vamos explodir isso daqui e vamos apagar essas que passou do cruzamento. E o que ficou faltando agora? Ficou faltando a nossa linha de bordo. A nossa linha de bordo também vamos considerar a sarjeta, tá? Então vamos começar aqui o nosso, só para guia, tá? Nossa sarjeta, 20 centímetros. Essa distância tem que ter entre a calçada e a nossa linha de bordo. Então vamos considerar o seguinte, a linha de bordo ela tem 12 centímetros de largura também. Quando a gente dá um offset para lá, a gente tem que considerar 6 centímetros, que é a metade da nossa linha de bordo. Ou seja, a gente vai ter que dar um offset, então, não de 20, de 26. Um offset de 26 centímetros. Por quê? Porque quando eu engrossar essa linha aqui, ó, quer ver? Pedite. Aí vamos engrossar essa linha aqui. Sim. Widget 0.12. Se a gente medir aqui, vamos ter aproximadamente os nossos 20 centímetros, correto? E aí, o que passar da nossa linha de retenção aqui, a gente vai dar um trim aqui, certo? E vamos apagar. Só lembrando que nessa situação aqui, a nossa linha de bordo, ela é da mesma cor da faixa de retenção, da faixa de pedestre, etc. Então, vamos alterar aqui ela, né? Nosso cinza. Lembrando, pessoal, que nosso desenho foi feito de acordo com os padrões que os manuais nos trazem, tá? Porém, é permitido projetar fora ou diferente desses padrões, desde que comprovada a necessidade por estudos de engenharia, tá?